Lucas, capítulo de número 24, nós vamos ler do versículo 13 em diante. 13 em diante. Lucas, capítulo de número 24, 13 em diante. São palavras do discípulo Lucas, um homem historiador e médico que escreveu, movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 ou 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como quem impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era o varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava uma mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, aonde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Queridos, está entre nós mais uma noite a palavra de Deus. Uma mensagem, uma passagem gloriosa, irmãos, um testemunho veraz, fiel, verdadeiro, que Lucas aqui nos conta. A ressurreição de Jesus foi um divisor para os discípulos de Emaús. Eis aqui, esta noite, algumas lições desse episódio. Jesus, irmãos, como prometera, 3º dia ressuscitaria.
Mas os discípulos, ainda temerosos, há uma grande perseguição, há uma revolta ainda entre os cristãos ali, os judeus, melhor dizendo, procurando, irmãos, ainda sobre os cristãos que ainda prosseguiam com a sua fé. E eles estão tristes. Parte desse povo passou com o Senhor Jesus, todos os dias caminharam lado a lado de Jesus, e agora há no coração, no peito, uma saudade, um vazio. Nós sabemos que os homens aqui no caminho de Emaús, antes do impacto da ressurreição, eles estão andando e conversando e falando e dizendo: olha, como vai ficar a nossa situação? Como nós vamos nos comportar diante disso? No versículo 13, denuncia bem o comportamento deles. E naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam a caminho de aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, estavam longe, irmãos, de Emaús, seus corações cobertos pela tristeza, cobertos pelo sentimento de saudade. Já no fim do dia, a Emaús aqui está 11 quilômetros de Jerusalém, longe, e tem muita fala, muita conversa. Eles estão andando. Naquela época ou era cavalo, mas cavalo era para os ricos, os outros demais andavam a pé mesmo, tinha que fazer todo esse trajeto a pé, e eles conversavam sobre a prisão de Jesus Cristo, sua condenação, seu julgamento, sua crucificação, e Jesus, então eles falavam sobre isso, e de repente Jesus se aproximou deles, mas seus olhos estavam fechados demais, não reconheceram o Senhor Jesus, embora Jesus estivesse tão perto, não reconheceram. E o que fez isso? O coração deles, amargurados, tristes, abatidos, preocupados, desanimados, afrontados, açoitados pela tristeza, pela derrota, as dores que estavam no coração, acachapantes. Nós não somos diferentes, não somos diferentes. Trazendo esse texto para o dia de hoje, quantos de nós, cristãos e não cristãos, que às vezes perdemos esta sensibilidade da presença de Deus em nós, conhecemos a primeira vez na palavra de Deus a expressão Jeová Jiré, aonde? Gênesis 22, irmão, quando o próprio Abraão, quando o Senhor colocou no coração dele uma voz que disse: Abraão, ofereça a mim o teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem você ama, como sacrifício. Abraão não tripudiou contra o Senhor, Abraão não discutiu contra Deus, Abraão se posicionou. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Abraão colocou tudo preparado e partiu para o Monte Moriá, levando consigo 2 servos, o filho, a lenha, o cutelo e o fogo. E quando indagaram, quando o filho disse: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão vai anunciar a mim e a você agora o Jeová Jiré, o Deus da provisão. As falas de Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Apareceria a primeira vez na história a palavra Jeová Jiré, o Deus da provisão, ou Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que providencia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a nossa insensibilidade, por causa do nosso imediatismo, por causa do nosso aqui e agora, parece que hoje nós não cremos se não palparmos, se não tivermos, irmãos, evidência, se não estivermos à nossa frente algum sinal. E Jesus disse em sua palavra, louvado seja o nome santo do Senhor, são palavras de Jesus a um centurião que disse assim: mestre, vai na minha casa, meu filho está terrivelmente moribundo. A palavra moribundo é enfermo, quase morto. O Senhor Jesus diz: vá,
vá, que enquanto você vai, a cura vai acontecer, mesmo à distância. E ele repete: mestre, vá à minha casa. Jesus vai dizer: parece que se vocês não verem sinais, prodígios, maravilhas, não creem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, às vezes o sentimento de medo nos traz também a preocupação, e dentro deste sentimento nos faz estarmos desapercebidos que Jesus não mudou, continua sendo o mesmo, e nós colocamos o medo, e o medo é a sala de espera para a nossa queda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se você veio aqui esta noite não sentindo que Jesus está próximo de você, creia e saiba que Jesus não vira as costas porque nós somos limitados. Jesus não vai embora porque nós temos temores. Jesus não vai embora porque nós, às vezes, no momento, estamos tristes e abatidos. Não, Ele não é indiferente da sua dor, Ele não é indiferente do seu sofrimento, e Ele está aqui esta noite, Ele está aí onde você está. É fácil sentir a presença do Senhor, aonde você estiver aí agora, clame: Jesus, visite minha alma, que a tua presença possa envolver o meu ser. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um perigo o crente perder a sensibilidade do Espírito de Deus. A sua maior necessidade não é de bênção, a minha maior necessidade e a sua é da presença de Jesus manifeste em nossa vida, porque em Jesus somos mais que vencedores. Em Jesus o medo vai embora. Aonde a presença da luz, a ausência de trevas. Aonde a presença de Jesus, o medo vai embora. Aonde a presença de Jesus, não há medo do futuro, não há medo do passado, não há medo do presente, não há medo da morte, não há medo da vida. A presença de Jesus manifesta, traz o homem à presença do Senhor. Ele é envolvido pela essa presença gloriosa. Precisamos estar sensíveis à presença de Jesus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Estes homens não perceberam, porque estavam amarrados na circunstância, estavam discutindo entre eles. Irmãos, a derrota aos olhos deles, está tudo derrotado, está tudo acabado. Ele veio para estabelecer o seu reino nesta terra, ainda estava nécios, não entenderam ainda o plano de salvação. Para eles, o verdadeiro plano de salvação se constituía na terra, Jesus, o Filho de Deus, assentado num trono terreno, e essa não era a verdade. Pronto, agora acabou. Nós somos perseguidos, somos invejados, estão procurando nós, seremos mortos. Se aconteceu isso com Jesus, vai acontecer com a gente a mesma coisa. Eles estavam nécios, e nécios aqui é sem saber, não conheciam ainda. Eles não reconheceram o Senhor Jesus quando se apresentou a ele. Estava na estrada da fuga, a despeito das várias evidências da ressurreição. Quantas vezes nós buscamos por fugas para fugirmos do medo, criamos ídolos. Para fugirmos da decepção, tomamos partido, achamos ou encontramos, criamos rotas de fuga, e nesta rota de fuga saímos da presença de Deus. Bom, é melhor eu desistir, é melhor eu parar de estar diante de um povo, é melhor eu parar de exercer a minha função, é melhor eu parar de falar de Jesus. Bom, é melhor eu estou sendo perseguida nessa empresa, é melhor eu sair e fechar as portas. Bom, eu estou passando por esta situação neste bairro, é melhor eu pegar os meus filhos e desistir de tudo. Será que Deus está nisso? Bom, desde que não ferimos as coisas bíblicas, as doutrinas bíblicas. Tem hora que é melhor, irmãos. A Bíblia em Provérbios fala assim: é melhor um bocado seco com uma casa em paz do que uma mesa farta cheia de contendas. Se a tua vida, você está agindo biblicamente, vivendo a palavra de Deus, e tem levantado coisas sobre a sua vida, fique onde está, não tome partido. A prova é a agenda de Deus, é experiência. Hoje pela manhã falávamos isso. Não há experiência, não há paciência, não há esperança quando nós desistimos das provações e das lutas.
que Deus permite em nós, que Deus declara sobre nós, que a agenda de Deus, provas e lutas, tribulações, guerras, é a agenda do Senhor, para adquirirmos esperança, paciência, experiências. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Não podemos criar estradas de fuga, quando Deus está agindo sobre a nossa vida. Eu vou embora, eu vou deixar esse casamento, eu vou abandonar essa família, eu não quero mais. É uma estrada de fuga. Irmãos, quanto de nós vivemos assim? Estes homens, mesmo tendo informações sobre a ressurreição de Cristo, acovardaram-se, colocaram os pés na estrada da dúvida, no ceticismo, da incredulidade, desistiram de Jesus e renderam-se à decepção. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Colocamos o nosso pé na estrada da dúvida. Será? Será que é isso mesmo? Eu não sei, sabe? Isso é dúvida. Se você veio aqui esta noite na estrada da dúvida, como uma fuga para o seu sentimento, para a sua vergonha, para as suas dores, para o seu fracasso, é hora de tirar os pés da fuga, da dúvida, a estrada duvidosa, espinhosa. Aí é caminhos de morte, mas há caminhos que há vida, e que caminho é vida? Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coloque o teu coração e os olhos em Jesus. Louvado seja Deus. Deixe que o Espírito de Deus haja sobre sua vida. Quantos que estão fazendo isso, irmãos? Em segundo lugar, eles estavam tomados de tristeza. No versículo 16 e 17 diz assim: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso? E vos preocupa de que estáis tratando à medida que caminhais? E eles estavam parados, entristecidos, eles estavam desanimados, sem esperança, sem a verdade da ressurreição. A vida será marcada por tristeza, por dor. Quando você olha para a tua vida e diz assim: não tem mais jeito, não tem mais esperança. A verdade da ressurreição aqui é Cristo Jesus, que Ele nos ressuscitará, que Ele nos levantará no último dia, e nós estaremos diante do Senhor com um corpo incorruptível. Eles estavam tristes quando deveriam estar alegres. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, em uma vida sacra, de lamento, de dor e de tristeza, porque não tomamos posse do poder da ressurreição. Olhamos e falamos que parece que a nossa vida se limita só aqui. Olhamos e parece que a nossa vida se limita só a ganhos terrenos. Não, tem que ser hoje, tem que ser do meu jeito. Nós esquecemos que um dia o Senhor nos ressuscitará, e nós estaremos diante do Senhor em um corpo incorruptível, onde seremos glorificados. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vida minha e sua não se resume do berço à sepultura. Nós temos uma vida eterna. Todo aquele que crê tem vida eterna. Não se resume do berço à sepultura. A nossa vida não é só aqui, temos uma vida eterna em Cristo. Você vence toda dor. Palavras de João, irmãos, lá em João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai ele está dizendo, existe muitas moradas. A casa está pronta, vou preparar-vos lugar. Está dizendo, vou preparar a casa, vou preparar-vos lugar, para que voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você vence a tristeza, você vence a dor, você vence a agonia, você vence a doença, você vence a tribulação, você vence a angústia, as suas decepções, as suas frustrações, de olho na ressurreição, na eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Parece que tudo termina aqui. Não termina aqui. Tua vida não acaba aqui. A minha vida não termina aqui. A nossa história não termina aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há uma ressurreição.
Há uma vida eterna em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você precisamos tomar posse desta ressurreição. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui em quarto que eles estavam perturbados pelo drama da cruz. Versículo 18 e 20 diz assim: porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência destes últimos dias? Versículo 20. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Estava falando diretamente para Jesus isso. Você não percebeu o que aconteceu com ele? É Jesus, estamos falando dele. Estavam perturbados pelo drama da cruz. Como conciliar o fato de Jesus ser amado de Deus, poderoso em obras, em palavras, e mesmo assim ser pregado numa cruz como um criminoso? Está dizendo, se ele é santo, se ele é o Filho de Deus, poderoso, ele é o Rei da Glória, ele tem anjos às suas ordens, ao seu mandado, tudo muda. Se ele foi de pendurado, imagina nós, que será de nós? Eles esqueceram, irmãos, quem era Jesus. Louvado seja Deus. É simples de entender. A crucificação foi plano de Deus desde a fundação, desde sempre. O cordeiro já estava preparado. Eles não entendiam isso, eles não compreenderam isso. Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que está fazendo comigo e com você, irmãos. Deus sabe bem o que fez. Ele não entregou o seu filho aos homens de um comum acordo, porque precisava se render. Não, ele deu o seu filho para que eu e você tivéssemos vida eterna, para que eu e você nos conciliássemos com Cristo Jesus, para que pudéssemos ter uma vida melhor, para que ter uma gravata bonita, um terno bonito. Não, para que tivesse uma casa. Não, ele deu o seu filho aos homens para que eu e você nos relacionássemos com o Pai, para que tivéssemos comunhão com o Pai, para que tivéssemos intimidade com o Pai, e para que o final de todas estas coisas se cumprisse, eu e você ressuscitarmos e estarmos diante do Senhor, morando com Ele, vida eterna com glória no céu. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que vivêssemos a sua palavra em substância, na presença de Deus, e fôssemos cheios do teu Espírito, glorificados agora morando na glória do Pai, o Todo-Poderoso. Nós não somos daqui, a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Nós seremos glorificados, uma parte da glória teremos. Você vence a dor, você vence a ansiedade, você vence a tribulação, você vence a angústia, você vence as afrontas do diabo, de olho na eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor, de olho na glória que está por vir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não se acostume com este lugar. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa pátria. Aqui nesta terra somos embaixadores de Cristo. Nesta terra não é o nosso lugar, é uma passagem. É o lugar onde nós estamos adquirindo experiência, estamos adquirindo paciência, com uma única esperança viva: Jesus virá e me levará, e morarei com Ele, cearei com Ele, aonde Ele estiver, estarei também com Ele, celebrando a vida, a glória para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estavam cheios de esperança, frustradas, irmãos. Versículo 24, diz assim: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Foram lá tirar prova e não viram. E depois vai dizer, irmãos, no versículo de número 22 e 24, vai dizer assim, melhor, no versículo 21 vai dizer assim: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Ideia errada, estavam errados. A gente achava que era Ele que ia resolver os problemas nossos. Redimir aqui é agir com ímpeto, com espada na mão, como um rei terreno. Ia julgar. Não, esse é meu povo. Vocês ficam aí. Eu tenho poder para destruir tudo isso. Eles pensavam que ia ser assim. Nós esperávamos que fosse Ele que ia redimir Israel. Mas, depois de tudo isso,
Já temos o terceiro dia e nada dessas coisas sucederam. Olha isso, irmãos. Não entenderam nada o propósito verdadeiro da salvação, a cruz de Cristo. Não entenderam nada. Esperávamos que fosse Ele que ia redimir, que ia fazer algo para nós. Estavam arrasados. E seus sonhos foram desfeitos. Sua esperança morreu. O governo de Deus não é aqui, na terra. O reino de Deus está em nós. A Bíblia diz que o reino de Deus está em nós. Ele habita em nós. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E se somos regidos pelo Espírito Santo, se somos moldados pela palavra, e se o reino de Deus está em nós, não há o que temermos. Jesus não temeu a cruz, porque o reino de Deus estava sobre ele. Jesus não temeu sobre o pecado, porque o poder de Deus estava sobre ele, o governo de Deus estava sobre ele. Pai e filho é o mesmo. Palavras de Jesus: aquele que vê a mim, vê o Pai, o que vê o Pai, vê eu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos todos os dias ser conformados à imagem de Cristo, o mais parecido com Jesus. Jesus nos ensinou: venha o teu reino, venha o teu governo, louvado seja o nome santo do Senhor sobre mim, e seja feita a sua vontade. Se você vive para a glória de Deus, não há o que temer. Se vivermos para a glória de Deus, não há o que temermos. Não há diagnóstico que nos arranca da presença do Senhor. Não há, irmãos, acusações, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, nada é contra nós. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo da vida, não tenhamos medo da morte, não temos medo da espada, não temos medo do desemprego, não temos medo da cara feia do diabo. Temos temor e tremor na presença de Deus, que é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. O governo do Senhor não é nesta terra. Ele tem as rédeas da história nas mãos. Ele governa todos da sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles estavam, irmãos, enganados. Seus olhos estavam fechados. A despeito do testemunho dos irmãos, eles já tinham evidências da ressurreição. As promessas estavam com eles, mas não creram. Estavam tristes, seus olhos estavam fechados. Os discípulos de Emaús, agora Jesus declara a eles: espera aí, ressuscitei. Os olhos foram abertos pelas exposições das Escrituras, no versículo 26, 27 e 31. Jesus agora vai falar: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? Vocês não sabiam disso? Foi pregado. Versículo 26, no versículo 27 e no versículo 31 diz assim: vejamos: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes seu respeito, constava em todas as Escrituras. Versículo 31, então abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. Os nossos olhos são abertos, irmãos, quando examinamos as Escrituras. Quanta gente vivendo enganada. É Cristo mais isso, é Cristo mais aquilo, você precisa ter obra, você precisa fazer isso, você precisa fazer mais aquilo, só tem uma igreja certa, as outras não são, este é o verdadeiro caminho, esta é a graça. Mentira do diabo. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação é através da fé em Cristo. É a Bíblia que diz. Os nossos olhos são abertos quando abrimos as Escrituras e vemos que ela não fala sobre nós, ela fala de Jesus para nós. Jesus
em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando abrimos as Escrituras, vemos que Ele é o único caminho, verdade e vida, e que ninguém vai ao Pai. Examinai as Escrituras, palavra de Jesus, porque delas testificam ter a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavras do Espírito Santo escrito na Bíblia. Examinai as Escrituras, porque delas testificam ter a vida eterna. Conhecereis a verdade vos libertará da mentira, do engano, do falso evangelho, da falsa igreja, da falsa pregação, da falsa palavra. Quando abrimos as Escrituras, as escamas dos nossos olhos caem, os comichões dos ouvidos saem. Por isso precisamos examinar a Escritura, por isso precisamos conhecer. Paulo vai dizer assim, hoje de manhã falamos isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, hoje profetizamos o que em parte conhecemos. Profetizar é o quê? Falar de Jesus dentro do texto bíblico. Em parte conhecemos, por quê? Sentimos sua presença. Sabemos que Ele morreu pelos nossos pecados, sabemos que ao terceiro dia Ele ressuscitou, sabemos que Ele está sentado à destra de Deus. Paulo vai dizer, em parte profetizamos, em parte conhecemos. Então, quando vier o que é perfeito, está dizendo Jesus, a volta de Jesus, conheceremos face a face. Ele está dizendo do amor ágape. Deus é amor. Ele está dizendo, agora vocês vão conhecer aquele verdadeiro amor que foi pregado, que foi anunciado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Conhecemos a verdade nos liberta da mentira, do engano, da falsa igreja, do falso evangelho. Oh, irmãos, que maravilha! Quando eles ouviram Jesus levando ele para a palavra, esse é o primeiro trabalho do Espírito Santo. Não é falar da sua vida, não é falar da sua dor, não é falar da sua necessidade. O primeiro trabalho do Espírito Santo é levar eu e você para as Escrituras, e é nela que nós conhecemos Jesus, é nela que nós recebemos fé, é nela que nós recebemos esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor. A pessoa de Cristo é que tem fé para nos dar. Ele é a esperança viva da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Então, Jesus se revelou a eles pelas Escrituras. Conhecendo Jesus vivo, não há espaço para preocupação. Quando nós conhecemos o Senhor a partir das Escrituras, a nossa preocupação vai embora. Não temos mais medo. Está desempregado? Eu não vou celebrar, claro que não. Perdemos a paz de Deus. Perdemos, ficamos tristes. Mas temos uma certeza viva no coração. Aquele que está comigo criará caminhos. Sim, sou pai, sou mãe. Meu dever é orar. Senhor, me ajude, Senhor, pela tua graça. Mas não fico preso nisso. Não saio por aí como estes homens do caminho de Emaús, preocupados. Chega perto da pessoa, só fala disso. Onde está a nossa esperança? Onde está Jesus? Entreguei a nossa vida a Ele, entregamos a vida ao Senhor, Ele sabe. Vamos lá, pensamos, agimos. Senhor, eu vou pôr as minhas mãos, coloca as suas primeiro, confirme os meus passos, Senhor. Eu vou dar no meu primeiro passo, não dá mais, mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo, desde que agindo biblicamente, Ele encaminhará a nossa vida. É isso que nós devemos. Quando conhecemos o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Jesus, que Ele ressuscitou, a sua palavra é imutável, Ele não muda, os nossos pés estão alicerçados, não em profecias terrenas, mas está alicerçado na verdadeira profecia que é Cristo, a graça do Senhor, a palavra de Deus. Não há preocupação, não há desespero, não há angústia, não há, irmãos, corre para lá e para cá, e às vezes atropelando tudo. A tristeza, a desesperança e a incredulidade vai embora quando Jesus se revela a nós. Precisamos ouvir e examinar as Escrituras. Os olhos deles foram abertos, seus corações agora estão ardentes pela comunhão com Cristo vivo. No versículo 28, 29, 32, irmãos, confirma essa história. Vamos ler o 32, diz assim: e disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando nós ouvimos ele falar pelo caminho? Falava, nosso coração ardia, quando nos expunha as Escrituras, falando, eu sou esse.
Oh, irmãos, que maravilha quando você conhece o Senhor Jesus. Você abre a palavra e tudo que você fala de Jesus, seu coração enche de alegria, tua alma canta, seus olhos lacrimejam. Não há mais prazer em ouvir falar sobre você. Eu vou fazer um milagre, eu vou virar teu cativeiro. Você ouve aquilo e nada acontece, e passa dias e dias. Mas quando você vai na presença do Senhor e alguém fala de Jesus, teu coração, tua alma canta, louva, porque sabe que é o seu Senhor que está ali, é Ele que está falando, é Ele que está agindo, porque os teus olhos foram abertos, teu coração está ardendo, os teus pés estão velozes para falar de Jesus. Quanto mais fala, mais você quer falar. Louvado seja o nome santo do Senhor. A dificuldade não é mais obstáculo. A vergonha não é mais obstáculo. A decepção não é mais obstáculo. A sua frustração não é mais um obstáculo para você. Aquilo que deu errado não é mais um obstáculo, mas é uma experiência. Aprendi, foi bom, foi um tempo bom, aconteceu, louvado seja Deus. Vamos dar mais um passo. Eu sei em quem tem crido. Não é mais um obstáculo para dizer, já deu, não dá mais para mim. A ressurreição de Jesus abriu os olhos deles, aqueceu o coração e apressou os pés, descerrou os lábios dos discípulos de Emaús. Em que você tem tido esse impacto com a ressurreição de Cristo, ou com esta palavra? Abriu os seus olhos? Talvez você tenha andado anos da tua vida, pensando que a verdadeira exposição, abre aspas, palavra de Deus, fecha aspas, é falar sobre você. A resposta é um sonoro não. A exposição bíblica que chamamos de palavra de Deus é falar na pessoa do Filho, Cristo Jesus. Falar do Espírito Santo, conhecer a Deus todo dia. Palavras de Jó. Viveu com Deus. Jó de fato viveu com o Senhor, todos os seus passos. E sabe qual foi as palavras de Jó no final da sua prova? Falei de coisas que eu não sabia. Coisas que são maravilhosas demais para mim que eu não posso explicar. Falei de coisas que eu não entendia. Se vivermos aqui 1000 anos, não será suficiente para conhecermos totalmente o verdadeiro Deus. É necessário estar com Ele na eternidade para vê-lo face a face. O amor revelado a nós, face a face, sem escuridade, sem medo, sem manchas, sem mácula. Sabe como você vence essa depressão aí, essa ansiedade? Primeiro, depressão aos olhos dos médicos não tem cura, é necessário fazer tratamento. Quero deixar bem claro aqui. Sabe como você vence? Buscando por medicina, buscando pelos remédios, terapia e a palavra de Deus. Quero dizer a você que tem cura. Quero dizer a você que depressão tem cura. Aos olhos dos homens não tem, mas de Deus tem. Quero dizer a você que ansiedade, tribulação, tormentas e provações se vence olhando para a eternidade, para a glória de Deus. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Talvez seriam essas palavras de Jesus aos homens no caminho de Emaús. Enquanto você passa por esta terra, enquanto vivemos tormentas, vamos deixar o nosso coração ser aquecido pela presença do Espírito Santo. Se o seu coração não está sendo aquecido pela palavra de Deus, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Se o seu coração só é aquecido por coisas que falam sobre sua vida, eu vou te dar carro, vou exaltar tua cabeça, vou mudar teu cativeiro, você não sabe que é a palavra de Deus ainda. Tudo isso vai ficar aqui. Como estará a tua vida diante do Senhor na volta de Jesus? O que muda e transforma a tua vida? Ouvir falar sobre você. Mas a pergunta é, o que muda a nossa vida? Ouvir falar de Jesus. Muda de dentro para fora. Faz um homem e a mulher ser regenerada, conformada à imagem de Cristo, o mais parecido possível. Busque pela palavra do Senhor e que o seu coração venha a ser aquecido pelo verdadeiro evangelho, pela verdadeira palavra de Deus. Esta é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.